princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meu irmão, minha irmã, esse texto de João 1 é um dos textos que mais tocam o meu coração na Bíblia. Porque mostra aquele Jesus que deu a vida por nós, aquele Jesus que se entregou no madeiro, se entregou numa morte de cruz, se fez maldito por nós. Foi o mesmo Jesus que estava com o Pai na criação. Ele era o Verbo, ele era o haja. É o Jesus que se fez carne e veio viver no nosso meio. É o Jesus que passou pelas dores que nós passamos. É o Jesus que experimentou os nossos sofrimentos. É o Jesus que experimentou os nossos sentimentos. Esse é o Jesus Deus. Esse é o Jesus que um dia disse que quem vê a mim vê ao Pai. Esse é o Jesus que veio pregar o evangelho do reino e não o evangelho próprio. Esse é o Jesus que nos salvou. Esse é o Jesus que se fez carne e foi para uma morte de cruz extremamente sofrida, foi torturado. Foi dado por bandido, torturado, traído e morto, para que nós pudéssemos nos achegar ao Pai. O ato da sua morte fez com que aquele véu que separava a arca da presença de Deus, a arca da aliança de nós, o véu se rasga de cima a baixo, mostrando que foi Deus quem abriu o caminho para que nós pudéssemos, enfim, nos achegarmos a Ele. E no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e esse Verbo que se fez carne é Deus. Ele faz parte de Deus, junto com o Espírito Santo e o Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham uma vida eterna de paz, uma vida eterna com o Pai, diante do trono de Deus, junto com o Cordeiro Santo, o leão da tribo de Judá, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, para a glória do Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, o El Shaddai. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus.